Aula 4 de 4. Procedimentos do homeschool personalizado. Páginas 51 até 70. O que é o SAN-HS e por que ele ajuda na segurança do homeschool? Ao planejar o SAN-HS, Sistema Ave Maria Homeschool, o Instituto Ave Maria estudou toda a legislação, os métodos e os processos do sistema educacional brasileiro. Também examinou a íntegra de todos os projetos de lei que já haviam sido apresentados para análise junto ao Legislativo Federal, assim como vários processos judiciais movidos contra famílias educadoras, para entender o que elas fizeram de errado, tanto com relação à prática educacional do homeschool, quanto na defesa jurídica, para que fossem impedidas de educar os filhos em casa, uma vez que, além de ser um direito constitucional, a educação domiciliar também é reconhecida pelo MEC como uma modalidade do ensino regular em todos os níveis da educação básica, nas etapas dos ciclos infantil, fundamental e médio. Somados a esta pesquisa e aprendizado, a equipe, a experiência e a tecnologia do Instituto Ave Maria empenham esforços para desenvolver uma moderna, inteligente e poderosa plataforma educacional online que, associando recursos pedagógicos com um material didático íntegro e livre de ideologias, fosse capaz de ajudar qualquer família a realizar em casa ou em qualquer lugar o ensino domiciliar de um jeito planejado, simples, estruturado, seguro, econômico, completo e sem interrupções, uma vez que, por causa da relação de amor integral entre os educandos e seus educadores 100% confiáveis, que no caso do homeschooling são os próprios pais com seus filhos, pai e mãe ou responsáveis conseguem fazer muito mais do que qualquer escola física tenta prometer e até mesmo é capaz de fazer. Assim, o SAN-HS foi projetado para as famílias que, por um baixo custo e com uma grande lista de benefícios educacionais, financeiros e estruturais, desejam exercer o seu direito de pais educadores para substituir as escolas presenciais pela prática do homeschooling e assim implementar a verdadeira educação personalizada que seus filhos merecem. Para entender a legalidade do homeschool no Brasil, baixe o PDF grátis do boletim informativo no site www.avemariahomeschool.com.br. Homeschool, permitido em todo o Brasil, reconhecido pelo MEC, mas não pode fazer de qualquer jeito. A seguir, uma breve explicação dos atributos do SAN-HS. Etapas educacionais. Todas as etapas educacionais do ensino regular, nos ciclos da educação básica, infantil, fundamental e médio, com uma proposta pedagógica forte, completa e livre de ideologias, totalmente planejadas e prontas para execução pelo método homeschool. 2. Conteúdo e base curricular. Um conteúdo e uma base curricular compatível com o sistema educacional brasileiro e com um ciclo e etapa educacional próprio para a idade de cada educando, que muito mais do que preparar para o vestibular, ensinam e formam para a vida e para além dela. 3. Homeschool. Um material didático apostilado planejado pelo homeschooling no Brasil, com uma base curricular e um conteúdo acadêmico, científico, filosófico e cultural forte e completo. A única alternativa para prover os 3 objetivos do artigo 205 da Constituição para a educação. 4. Liberdade educacional. Para ampliar a formação dos seus filhos com atividades curriculares, extracurriculares e com qualquer conteúdo complementar que julgarem ser coerentes com as convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, profissionais, religiosas e sociais da família. 5. Calendário e cronograma. Um calendário com um cronograma educacional do ano letivo ajustado para aplicar e para cumprir em casa ou em qualquer lugar. Toda a rotina de estudos e procedimentos de aprendizado, diário, semanal, mensal e anual. 6. Trilhas de aprendizado. Trilhas de aprendizado estruturadas para cumprimento de todas as aulas diárias e todo o conteúdo curricular e extracurricular ao longo de todos os dias no ano letivo do homeschool da família.
7. Validação do aprendizado. Sistema de validação do aprendizado diário, como um pré-requisito para a evolução estruturada e consistente nas trilhas de aprendizado de cada matéria na rotina do calendário. Cronograma educacional. 8. Avaliações bimestrais. Avaliações bimestrais para medir e ajustar a consolidação do aprendizado do período e para compor o boletim de notas, que também serve de pré-requisito para liberar acesso ao próximo conteúdo bimestral. 9. Avaliação anual. É uma espécie de simuladão anual opcional, que pode servir para medir, ajustar, consolidar e treinar o aprendizado do conteúdo curricular, extracurricular e complementar de todo o ano letivo, e para que os pais possam se certificar e validar o aproveitamento e a conclusão da etapa educacional cumprida. 10. Atividades extracurriculares. Proposta de atividades extracurriculares, pedagógicas, científicas, artísticas, culturais, esportivas, empreendedoras, espirituais, ecológicas e de lazer, para promover a aplicação prática do aprendizado e para fortalecer o desenvolvimento social, intelectual, cultural, científico e físico dos estudantes. 11. Socialização. Propostas de atividades pedagógicas ou não, na área esportiva, cultural, de lazer, de celebração e de socialização do estudante e da sua família com os outros pais e crianças homeschoolers e não homeschoolers em ambientes variados que vão além dos portões da escola. 12. Registro, guarda, relatórios. Toda a documentação organizada e guardada num único lugar, por meio de um sistema de registro e de armazenamento online, em servidores seguros na nuvem para acesso, download e emissão de relatórios e evidências do estudo curricular, complementar, extracurriculares, de socialização e de todo aprendizado. Mas muito cuidado! Mesmo que tenham o melhor material didático do mundo, um sistema completo e bem estruturado como é o SAM-HS, um plano de formação personalizado como é o PAI, conforme já foi explicado até aqui, a segurança educacional é aquela que assegura que, pelo menos da perspectiva do que aconteceria caso estivesse numa escola física, a criança ou adolescente está realmente recebendo em casa a educação que tem direito e que verdadeiramente está aprendendo o mínimo que precisa. E a segurança legal são os documentos e evidências que dão condições para que a família consiga provar para eventuais fiscalizadores que, dentre todas as suas obrigações, conforme consta no artigo 227 da Constituição Federal, os pais também estão cumprindo com o dever de prover o ensino regular nas etapas dos ciclos da educação básica. A única coisa que realmente garante o aprendizado e que vai capacitar o educando, tanto para o vestibular quanto para qualquer coisa da vida, seja como pessoa, cidadão ou trabalhador, é o compromisso e a responsabilidade da família em realizar com disciplina, ambição e exemplo todos os procedimentos do homeschool corretamente. Enfim, muito mais do que estar em dia com o seu dever de prover para os filhos a educação mínima que eles têm direito, conforme estabelece o sistema educacional brasileiro em afinidade com o direito constitucional da família em praticar o homeschooling, se realizarem com capricho e disciplina os procedimentos recomendados neste documento, além de proteger seus educandos com uma formação completa, perfeita e coerente com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, empreendedoras, profissionais, religiosas e sociais, e de já conseguir cumprir com praticamente tudo o que a regulamentação vai exigir quando estiver 100% aprovada e em vigor. Se quiserem utilizar o SAM-HS
Para realizar este homeschool estruturado, os pais educadores ainda poderão contar com a equipe, com a tecnologia, com a experiência comprovada e principalmente com o compromisso e com o amor que o Instituto Ave Maria tem pelas famílias para que prosperem firmemente com suas crianças nesta modalidade do ensino regular, que em todos os níveis da educação básica nos ciclos infantil, fundamental e médio é reconhecida e qualificada pelo MEC como educação domiciliar. Tudo isso e muito mais para realizar em casa, através do homeschool, a educação clássica e a formação de alto nível que todo filho merece, que só os pais podem garantir e que qualquer família tem condições financeiras e culturais para proporcionar. O pai e os conteúdos curricular, extra e complementar. A educação clássica, que é proposta pelo método homeschool, foi o principal sistema mundial de educação até 1934. Modernizado pelo Instituto Ave Maria por meio das tecnologias da atualidade, livre de ideologias e de conteúdo malicioso, fornece toda a base curricular necessária para a formação técnica e científica do educando. E por ser individual, dos pais com cada filho, é verdadeiramente um ensino personalizado que está em coerência com as potencialidades dos educadores, que estarão sempre alinhados com relação àquilo que será aprendido. Segundo a ANED, Associação Nacional da Educação Domiciliar, o reconhecimento e o crescimento do método homeschool no Brasil demonstra a maturidade democrática, social e institucional do país, pois prestigia os princípios constitucionais da liberdade educacional e do pluralismo pedagógico, respeita o direito da criança e do adolescente em afinidade com a liberdade das famílias para escolherem os meios e os métodos pelos quais vão preferir prover para os seus filhos uma educação que seja coerente com as suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas, científicas, culturais, empreendedoras, profissionais, religiosas e sociais. Embora a pedagogia do método homeschool proposto pelo Instituto Ave Maria também parta da linguagem escrita e oral, passando pela matemática e pelas ciências, transcende o acadêmico, o empreendedor, o profissional, o religioso e o integral, onde as ocasiões corriqueiras como preparar uma comida, fazer um churrasco, um bolo, um pão, ou ajudar nas compras ao descarregar o carro, realizar um passeio, uma caminhada na praia, uma ida ao museu, etc. São sempre oportunidades para testar o conhecimento, o raciocínio e para aprender algo novo, pois, mais que professores divididos com vários alunos, os pais são modelos de virtudes a serem imitadas e até mesmo de defeitos a serem evitados, já que, além da autoridade parental, tem a pureza e a honestidade do vínculo afetivo, e por isso a capacidade única de conhecer em profundidade cada filho e assim tratá-los de modo individual e pessoal, dirigindo-os por meio de uma educação que não é conteudista nem utilitarista no sentido distorcido que estes termos vêm sendo realizados nas escolas, mas focada na formação de um coração completo e no caráter de uma pessoa inteira, que só é possível devido ao vínculo afetivo por meio da relação entre pais e filhos. Sendo um estilo de educação livre de ideologias e de conteúdo malicioso, que ensina, por meio de valores éticos e morais verdadeiramente cristãos, é o único que resgata as relações de amor integral entre o estudante e seus educadores e, com isso, as virtudes do indivíduo e de toda a sua potência criativa, produtiva e familiar. O conhecimento espiritual e filosófico são o ouro e a prata, os verdadeiros tesouros da educação. Embora indispensáveis para corresponder às dimensões do desenvolvimento da pessoa e do exercício da cidadania, que são os objetivos exigidos pelo artigo 205 da Constituição, é impossível entender como alguém pode acreditar que seja possível produzir verdadeira qualificação para o trabalho sem estes atributos que foram roubados do sistema educacional e dos brasileiros.
Por isso, o homeschool não é só uma oportunidade, mas é o único jeito para um pai e uma mãe reintegrar para os seus filhos o direito à herança deste tesouro, que, se bem semeado e guardado, ninguém, nem o tempo e nem a morte poderão roubar de novo. O conhecimento espiritual e filosófico são o ouro e a prata, justamente porque sem eles é impossível desenvolver a alta sabedoria e a profunda inteligência, que são indispensáveis para produzir a competente, virtuosa, honesta, verdadeira e plena qualificação para o trabalho, que nos livros utilizados nas escolas físicas se apoiam só no raso, pobre e muitas vezes enferrujado ferro do conhecimento acadêmico. Embora sejam muito preciosos, o conhecimento espiritual, que é o ouro, e o filosófico, que é a prata da formação humana, também são raros e praticamente impossíveis de serem encontrados de forma estruturada, sistematizada e prontas para serem utilizados como instrumento para a formação no ensino regular nas respectivas etapas da educação básica dos ciclos infantil, fundamental e médio. Isto é, simplesmente não existem fontes impressas e eletrônicas oferecidas em plataformas, portais ou canais da internet, nem comercializadas por lojas físicas ou virtuais com estes conteúdos que são a fonte da sabedoria, portanto, a vitamina da alma e o tempero da inteligência e, por isso, o combustível do espírito, de forma que, sem este tesouro pedagógico, até mesmo o ferro do conteúdo acadêmico não poderá ser corretamente assimilado de modo a ajudar o educando para que na dimensão material do seu corpo atinja no mínimo o alvo do vestibular, e nem mesmo para que esteja preparado para prosperar com firmeza e estabilidade nas áreas da sua existência física, mental, familiar, social, financeira, profissional e espiritual neste mundo, e provavelmente nem mesmo para além dele. Seja no material didático impresso ou em conteúdo complementar disponibilizado por meio eletrônico, dentro do cronograma da etapa educacional e em sintonia com os temas das matérias que devem ser estudadas através das trilhas de aprendizado, além de ser muito rico no conteúdo acadêmico, as dimensões do conhecimento espiritual e filosófico, além de serem extremamente abundantes no SANGS, são a coroa de ouro do Homeschool Ave Maria e estão muito bem estruturados para serem utilizados junto com a base curricular que já existe nas apostilas, contudo, considerando as peculiaridades de cada aluno, suas necessidades, desejos, preferências, facilidades e até mesmo dificuldades, de modo que, mais do que livres, é altamente recomendável que os pais pesquisem e encontrem conteúdo curricular, extracurricular e complementar, que além de ajudar a família a ensinar as coisas que não lembram ou que têm dificuldade, também será extremamente útil para expandir a largura, a altura, a profundidade e a amplitude do conhecimento na base curricular. Numa empresa, não só para que ela exista, mas para que funcione e evolua adequadamente todas as suas áreas, vendas, produção, compras, financeiro, RH e etc., devem funcionar de forma sincronizada. Do mesmo modo, para que os 3 objetivos do artigo 205 da Constituição Federal sejam cumpridos, se seguirem o conteúdo do material didático e as instruções das trilhas de aprendizado do SANGS, os pais vão perceber que todos os atributos do conhecimento acontecem de modo natural e simultâneo. Para facilitar a compreensão desta dinâmica, convém utilizar o seguinte exemplo. Assim como o homem, de certa forma, é possível dizer que uma empresa também é trina, isto é, tem corpo, espírito e alma, de modo que o corpo, o ser infantil, é a parte que as pessoas conseguem ver, como por exemplo, prédio, equipamentos, veículos, produtos e etc., sem altura nem profundidade. Da percepção social é a visão horizontal, do como me veem. Espírito, o ser adolescente, é aquilo que, embora seja impossível de perceber através dos 5 sentidos do homem, existe, e é aquilo que transmite a ideia do negócio, os princípios, a força, a reputação e a capacidade de realizar e de honrar o que promete. Da perspectiva social, é o como me vejo. Já a alma, o ser maduro, é a vontade do dono.
o que ele realmente é e o que seu coração verdadeiramente quer para o negócio. Nada mais é do que como sou. Se orientado por um dono, alma, com a disciplina correta, o espírito terá a ambição de trabalhar com inteligência os recursos materiais do corpo para produzir a riqueza que nas dimensões do homem é o ouro do conhecimento que retorna como sabedoria. Entendida a dinâmica dos atributos do conhecimento, o próximo passo é compreender que para que o ensino regular em todas as etapas dos ciclos da educação básica aconteça, tanto o educando como educadores vão precisar de 3 tipos de conteúdo. Partindo do pilar espiritual, passando pelo filosófico até o acadêmico, o material didático e os procedimentos pedagógicos utilizados pelo SAMHS são bem completos. Mas se for considerar as características peculiares de cada um dos seus filhos, convém aproveitar o homeschool como uma oportunidade para promover a belíssima educação clássica, perfeita e personalizada que todo filho merece, que só os pais podem garantir e que qualquer família tem condições financeiras e culturais para proporcionar. Por isso, os educadores são livres para buscar em fontes tradicionais e impressas que podem ser compradas em sebos, lojas físicas ou na internet, Mercado Livre, etc. Este conhecimento estará em enciclopédias, livros científicos escritos por autores confiáveis e até mesmo em apostilas de editoras que fornecem para as escolas físicas, que se não estiverem muito contaminados com um conteúdo malicioso e de viés ideológico, depois de serem cuidadosamente examinados pelos pais antes de serem utilizados como referência complementar, embora pouco ou nada possam contribuir para produzir inteligência e sabedoria, de alguma forma pode valer para exercitar assuntos que no futuro poderão ser cobrados no vestibular. Fontes puramente eletrônicas, gratuitas ou não, tais como sites pesquisados no Google, canais do YouTube, plataformas de conhecimento e aplicativos de celular. Mais adiante serão relacionados uma pequena lista de fontes eletrônicas de conhecimento acadêmico, mas para que busquem com critério, convém que os pais entendam que tanto para o material impresso ou não existem 3 tipos de conteúdo. Curricular é aquele que na respectiva etapa do ciclo da educação básica, qualquer aluno do sistema educacional brasileiro, tanto na modalidade da educação escolar quanto na educação domiciliar, tem a obrigação de estudar o que deveria aprender, como o ferro ou bananas em qualquer feira. É um conteúdo bastante abundante e bem fácil de achar em fontes pagas e gratuitas, tanto no formato impresso como digital. Complementar também é considerado como ferro. É aquele conhecimento que deve ser buscado dentro da base curricular, especialmente quando a pedagogia do material didático utilizado pelo aluno não é capaz de fazê-lo entender e aprender a matéria. Na forma de exercícios ou de trabalhos complementares, pode servir como um instrumento para ajudar a praticar, ou seja, exercitar mais o conteúdo curricular. Conteúdo extracurricular é aquele que, como o próprio nome diz, não está no currículo. Em termos mais úteis, no sentido dramático da palavra, pode-se dizer que é aquele que não cai no vestibular, e por isso alguém não muito genial decidiu excluir do currículo, mas que, a exemplo dos pilares espiritual e filosófico, embora para muitos seja considerado inútil, é o único conhecimento realmente indispensável para transformar o ferro do conhecimento acadêmico na prata, que vai nutrir a inteligência para produzir o ouro da firme sabedoria. Por ser a base da sabedoria e o caminho da inteligência, é super importante e, por isso, este tipo de conteúdo é bem abundante no material didático utilizado pelo SAMHS. Contudo, se julgar necessário, no mesmo sentido que foi explicado no item 2, os pais podem buscar em fontes externas qualquer conteúdo acadêmico, filosófico ou espiritual extracurricular para ser utilizado de modo complementar.
Não se sabe perfeitamente por quê, mas esse tipo de conteúdo, que é o único que realmente produz inteligência e sabedoria, passou a ser considerado inútil pelo sistema educacional brasileiro. E a parte que não foi corrompida simplesmente foi excluída da base curricular. Mas com o SAMHS, as famílias são livres para restituir na formação de seus filhos este conhecimento indispensável para todas as dimensões de sua jovem humanidade em construção, conforme foi planejado por Deus desde o início da criação. A grande preocupação com o mito da socialização. A verdade sobre a socialização e as atividades extracurriculares como ferramenta educacional. As famílias se acostumaram com as aulas de educação físicas das escolas, mas no mesmo modo que acontece com as matérias acadêmicas, nem mesmo essas atividades esportivas são realizadas de modo completo, a ponto de verdadeiramente ensinar o aluno o mínimo das técnicas que são indispensáveis para que realmente aprendam a desenvolver as habilidades dos atletas de maior desempenho. De forma que, exatamente como acontece com o conteúdo dos livros, o estudante que não tiver uma aptidão natural para o esporte, como, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, natação, judô, etc., só estará fazendo o número no campo esportivo, na quadra, na piscina ou no tatame, sem que realmente esteja aprendendo a ser um bom jogador, nadador ou lutador. O mesmo acontece com outras atividades extracurriculares, como música, dança, balé, teatro, etc. Contudo, quando qualquer pai, mãe ou responsável tem a sorte ou a condição ou vive a experiência de colocar seus filhos em uma instituição especializada em futebol, vôlei, basquete, natação, judô, balé, música, dentre outras, consegue perceber facilmente que o máximo que seus filhos conseguem aprender no campo esportivo das escolas é correr atrás da bola, se molhar, enrolar e muitas vezes coisas bem pior. Mais do que cumprir tabela, como acontece nas escolas, para simplesmente prover atividades esportivas ou extracurriculares que mal ensina de modo profissional nas técnicas esportivas, atléticas e culturais que realmente vão desenvolver as habilidades do educando, partindo do mesmo princípio da liberdade educacional a seu exclusivo critério, as famílias podem escolher em suas cidades as modalidades de atividade extracurricular que estão mais alinhadas com as expectativas, necessidades e desejos de seus filhos e também adequadas ao seu orçamento. Neste sentido, o Instituto Ave Maria sugere uma lista de mais de 60 tipos de atividades extracurriculares que, além de desenvolver de modo qualitativo várias habilidades físicas e intelectuais do educando, também vão promover a socialização, a interação e a troca de experiências entre os jovens e os adultos, devendo inclusive ser usados e registrados no SAMHS como parte indispensável do processo pedagógico por meio de estudos de caso, de pesquisas científicas, de projetos, de experiências pessoais e da elaboração de relatórios individuais ou em grupo, de modo que as atividades extracurriculares e de socialização podem e devem ser utilizadas para promover nos estudantes homeschoolers a prática da observação, da criatividade, do raciocínio lógico do debate, da argumentação, da redação e da dissertação, a fim que exercitem estas habilidades e competências e desenvolvam seu crescimento cultural, científico, moral e religioso, tanto como indivíduos quanto como elemento social. Para compor e completar o plano de aprendizado individualizado dos seus filhos, os pais podem escolher e contratar várias atividades extracurriculares, complementares e de socialização. A seguir, alguns exemplos. 1. Turma de Cristo, missa diária dos pais e semanal da família, direção espiritual, confissão, catecismo, preparação para os sacramentos, batismo, eucaristia, carisma, confissão, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, excursão espiritual, retiro espiritual, viagens para santuário, festival da devoção do mês, festa junina, gincanas, show católico, visitas a asilos e orfanatos, distribuição de cestas básicas e alimentos.
2. Aniversariante do mês. Aniversário de nascimento e de batismo de toda a família. 3. Esportes. Ginástica artística, futebol, futsal, vôlei, basquete, handball, tênis de quadra, tênis de mesa, xadrez, damas, natação, polo aquático, patinação, hóquei, hipismo, artes marciais, academia de musculação, Olimpíadas de esportes, tiro. 4. Lazer. Dia da piscina, churrasco da família, semana da pátria, caminhada com os amigos, visita na casa de amigos, clube de férias, viagens. 5. Ecologia. Piquenique, cavalgada, escoteiros, acampamento, visita a fazendas, passeio e pesquisa no zoológico, jardim botânico, parque aquático, hotel fazenda. 6. Música e artes. Pintura, teatro, dança, banda mirim, banda marcial, canto, instrumentos musicais, festival ou show dos estudantes, dos Santos Ave Maria. 7. Tecnologia. Youtuber, designer, robótica, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Português, Olimpíada de Geografia e História, Olimpíada de Conhecimentos Gerais, visitas tecnológicas, fábricas, laboratórios, universidades, fazenda, granjas, frigoríficos, laticínios, CEAGESP, agências de publicidade, empresas de software e tecnologia, incubadoras, universidades em geral, museus e feira de ciências. 8. Empreendedorismo. Visita na usina, visita na fábrica, visita nas incubadoras de empresas, palestras de empresários em geral, estudos de caso de empresas em todos os ramos, estudos sobre as instituições políticas e da administração pública, visita aos órgãos públicos e seus representantes, visita ao Sebrae, Senai, Ciesp, Programa Jovem Empreendedor, Programa Jovem Cozinheiro, Programa Jovem Ruralista, Programa Empresa Mirim. A dinâmica e a rotina pedagógica do SAM-HS. Conforme explicado no capítulo 11 deste documento, partindo da base curricular do material didático apostilado com o conteúdo espiritual, filosófico e acadêmico de cada uma das etapas dos níveis ou ciclos educacionais do ensino infantil, fundamental e médio, o SAM-HS é um sistema completo que ajuda os pais com a prática segura da educação domiciliar. Para cumprir com o calendário do ano letivo, as trilhas de aprendizado estão estruturadas seguindo basicamente os 4 passos a seguir. Boas-vindas. Indicação da matéria e das páginas a serem estudadas no dia. Download. Documentos contendo formulário da aula, sugestão e orientação a respeito de conteúdo ou atividades complementares ou extracurriculares com respectivas fontes, que podem ser utilizadas para desenvolver e para aprimorar o aprendizado da base curricular obrigatória pelo sistema educacional brasileiro, que está estruturado no cronograma educacional de cada trilha de aprendizado e nas apostilas impressas. Upload. Guarda das evidências, exercícios e trabalhos curriculares, complementares ou extracurriculares que indicam que o conteúdo educacional planejado foi estudado e aprendido. Validação do aprendizado diário. Pequena avaliação diária que é feita ao final de cada aula e que é necessária tanto para que os pais e filhos consigam ter certeza de que o conteúdo estudado foi aprendido, mas que também é indispensável para reforçar as evidências que vão demonstrar para eventuais fiscalizadores que a família não só segue uma rotina educacional estruturada para cumprir o seu dever de educar, conforme estabelece o sistema educacional brasileiro, mas que realmente produz o aprendizado de todos os atributos do conhecimento conforme exige os 3 objetivos constitucionais. Conforme já foi explicado, os pais são livres para buscar material e recursos educacionais complementares e extracurriculares que julgar necessário para aprimorar e até mesmo para personalizar o conteúdo acadêmico, filosófico e espiritual do material didático utilizado no SAM-HS, para cumprir e até mesmo para ir além da base curricular, que deve ser estudada e aprendida dentro do calendário educacional, conforme indicado no passo 1 acima.
Mas para ajudar a família nesta nobre tarefa, a equipe de tecnologia do Instituto Ave Maria está sempre estudando formas de aperfeiçoar a parte tecnológica do SAM-HS, para que o time da área pedagógica consiga disponibilizar conteúdo e métodos educacionais que vão deixar o processo de aprendizado cada vez mais fácil e agradável de ser realizado. Um dos procedimentos que ajudam as famílias neste processo de aperfeiçoamento pedagógico contínuo são as cartilhas e os formulários PAI, que serão checklists que integram os 4 pilares pedagógicos do PAI, a todos os atributos do conhecimento e com a base curricular, os quais a família poderá baixar no passo 2 da trilha de aprendizado a fim de avaliar o seu interesse em explorar e utilizar esta estratégia educacional como material complementar e extracurricular. Muito deste conhecimento já está em formato eletrônico, em aplicativos, em jogos, em vídeos, brincadeiras e recursos pedagógicos que poderão ser acessados e utilizados gratuitamente pela família. Mas mesmo que estes procedimentos não constem nas trilhas de aprendizado, ou mesmo que os pais prefiram utilizá-los de uma forma diferenciada, eles são livres para explorar a seu critério estes recursos. A seguir, algumas destas fontes. Matéria, matemática, plataforma, aplicativo Android e iOS. Nome da fonte, ForumMet. Tipo de conteúdo, curricular. Objetivo pedagógico, gabarito, corrigir equações de matemática fotografadas. Preço, grátis. Descrição. Como o próprio nome diz, foto de matemática. Ao fotografar qualquer equação, o aplicativo apresenta todo o passo a passo da solução até o resultado final. Fonte. Digite o nome ForumMet na loja de aplicativo do smartphone. Matéria. Física. Plataforma. Aplicativo Android e iOS. Nome da fonte. Física básica para o Enem. Tipo de conteúdo, complementar. Objetivo pedagógico, ensinar a matéria científica da física. Preço, grátis. Descrição. Com todo o conteúdo da física clássica, mecânica, termofísica, óptica, ondulatória, eletromagnetismo, fluidos, incluindo calculadora de fórmulas, é um app bem completo para ajudar os alunos a aprenderem e pais como ensinar. Fonte. Digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria. Química. Plataforma. Aplicativo Android. Nome da fonte. Química Enem. Tipo de conteúdo. Complementar. Objetivo pedagógico. Ensinar todo o conteúdo de Química do ensino médio. Preço. Grátis. Descrição. Abrange todo o conteúdo de Química do ensino médio. Também inclui uma calculadora para ajudar com as fórmulas. Fonte. Digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria. Biologia. Plataforma. Aplicativo Android e iOS. Nome da fonte. App Células Evo Books. Tipo de conteúdo. Complementar. Objetivo pedagógico, ensinar todo o conteúdo de biologia do ensino médio. Preço, grátis. Descrição. Focado no conteúdo do ensino médio, apresenta as organelas citoplasmáticas e suas funções, assim como aspectos da divisão celular e do DNA através de material didático detalhado, modelos tridimensionais das células e bactérias, além de animações das etapas da divisão celular. Fonte. Digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria. Matemática e língua portuguesa. Plataforma. Aplicativo Android. Nome da fonte. Jogos de matemática e português. Tipo de conteúdo. Complementar. Objetivo pedagógico. Ensinar matemática e língua portuguesa por meio de jogos. Preço, grátis. Descrição.
Divertido aplicativo que, por meio de jogos de perguntas e respostas, ajuda as crianças nas disciplinas a aprender, praticar e memorizar conhecimentos relacionados à matemática e à língua portuguesa. Matéria: Gramática da língua portuguesa. Plataforma: aplicativo Android. Nome da fonte: Aprende Gramática Portuguesa. Tipo de conteúdo: complementar. Objetivo pedagógico: aprender a gramática da língua portuguesa até a etapa educacional 5, 10 anos de idade. Preço: grátis. Descrição: explicações e exercícios para aprender a gramática. Fonte: digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria: língua inglesa. Plataforma: aplicativo Android e iOS. Nome da fonte: Duolingo. Tipo de conteúdo: curricular. Objetivo pedagógico: ensinar um idioma inglês. Preço: grátis com versão paga. Descrição: com a dinâmica de um jogo de perguntas e respostas e com a prática de conversação, o estudante aprende o inglês. Fonte: digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria: língua inglesa. Plataforma: aplicativo Android e iOS. Nome da fonte: Fale Inglês. Tipo de conteúdo: curricular. Objetivo pedagógico: ensinar um idioma inglês. Preço: grátis com versão paga. Descrição: jogos de conversação para aprender o inglês. Fonte: digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria: todas as matérias. Plataforma: aplicativo Android e iOS. Nome da fonte: Revisa App. Enem e vestibular. Tipo de conteúdo: complementar. Objetivo pedagógico: ensinar o idioma inglês. Preço: grátis. Descrição: contendo química, física, biologia, história, geografia e sociologia, este aplicativo contém as principais matérias do ensino médio e fundamental, que são cobradas no Enem e nos vestibulares. Fonte: digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria: História e Geografia. Plataforma: YouTube. Nome da fonte: canais do YouTube. Tipo de conteúdo: complementar. Objetivo pedagógico: ensinar temas relacionados à política, economia, sociedade, religião e cultura. Preço: grátis. Descrição: conteúdo complementar sobre história e geografia. Fonte: canais do YouTube conforme os links abaixo. Matéria: todas as matérias. Plataforma: site na internet. Nome da fonte: Khan Academy e Seneca Learning. Tipo de conteúdo: curricular e complementar. Objetivo pedagógico: plataformas de conhecimento com todas as matérias. Preço: grátis. Descrição: Khan Academy e Seneca Learning são duas plataformas de conhecimento gratuitas que contêm todas as matérias. São excelentes para serem usadas para buscar conteúdo complementar, para aprofundar ou ampliar a base curricular das apostilas utilizadas pelo SAMHS. Mas também é muito útil para ajudar educadores quando não lembrarem como ensinar e para os educandos quando tiverem dificuldade para aprender alguma matéria. Fonte: site. Matéria: formação espiritual e filosófica. Plataforma: aplicativo Android. Nome da fonte: 3MC. Tipo de conteúdo: extracurricular. Objetivo pedagógico: ensinar virtudes através das coisas de Deus. Preço: grátis. Descrição: são 72 vídeos com episódios desenhados à mão e animados, cada um com cerca de 3 minutos de duração, que ensinam os fundamentos da espiritualidade, da filosofia e das virtudes que são indispensáveis para que o homem aprenda a viver de modo forte e sábio como filho de Deus. Fonte: digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone.
Matéria: banco de imagens. Plataforma: site na internet. Nome da fonte: Pinterest. Tipo de conteúdo: complementar. Objetivo pedagógico: ensinar por meio de imagens. Preço: grátis. Descrição: ideal para encontrar imagens gratuitas para ilustrar trabalhos que serão feitos no homeschool, mas também é uma excelente fonte para encontrar e imprimir imagens para colorir, que é uma ótima forma de ensinar e divertir as crianças sobre os mais diversos temas. Fonte: site. Matéria: educação espiritual para crianças. Plataforma: site na internet. Nome da fonte: tarefinhas bíblicas. Tipo de conteúdo: extracurricular. Objetivo pedagógico: ilustrações e jogos para brincar e colorir. Preço: pago, valores no site. Descrição: ensinar para as crianças a importância das coisas de Deus. As atividades incluem alfabetização, histórias para ouvir e contar, desenhos para colorir, jogos e brincadeiras. Fonte: site. Matéria: formação bíblica para crianças. Plataforma: aplicativo Android e iOS. Nome da fonte: app da Bíblia para crianças. Tipo de conteúdo: extracurricular. Objetivo pedagógico: ensinar virtudes por meio de histórias das coisas de Deus. Preço: grátis. Descrição: através de aventuras interativas e belas animações, crianças exploram as grandes histórias da Bíblia. A app da Bíblia para crianças é uma experiência cheia de prazer. É o início de uma vida de amor com a palavra de Deus. Fonte: digite o nome do app na loja de aplicativos do smartphone. Matéria: cultura e arte. Plataforma: site na internet. Nome da fonte: Google Arts e Culture. Tipo de conteúdo: extracurricular. Objetivo pedagógico: conteúdo a obras de arte e visitas 3D a locais culturais. Preço: grátis. Descrição: o site disponibiliza imagens em alta qualidade de milhares de obras de arte e proporciona visitas 3D em museus e locais ligados à arte e cultura. Matéria: download de livros grátis. Plataforma: site na internet. Nome da fonte: Alexandria Católica. Tipo de conteúdo: extracurricular. Objetivo pedagógico: estudar e aprender conteúdo filosófico e espiritual. Preço: grátis. Descrição: este site disponibiliza download gratuito de milhares de livros de filosofia e conteúdo a respeito da patrística e do magistério da Igreja, ideal para conhecer melhor as coisas de Deus e com este conhecimento aprimorar a inteligência e a sabedoria. Além destes, muitos outros, conforme o desejo e a preferência dos pais, em função daquilo que eles mesmos identificarem ou considerarem importante para o desenvolvimento da pessoa, da cidadania e do trabalho em seus filhos, enfim. Conteúdo curricular apostilado, material complementar, atividades extracurriculares, socialização, esportes, cultura, formulário de aula, projeto, desafio mensal para alinhamento de conteúdo curricular aos atributos do conhecimento, missão bimestral para exercitar os pilares pedagógicos por meio de atividades extracurriculares. Tudo isso e muito mais estruturado no SAMHS, mas possível e realizável só porque existe o amor, o capricho, o compromisso e a autoridade do pilar parental que não se contenta em deixar os filhos parados diante das portas do conhecimento acadêmico, mas que faz questão de conduzi-lo ao átrio filosófico, passando pela inteligência para o vasto campo da sabedoria espiritual, para que desejam e consigam se deixar conformar para não ser só um ser humano forte e inteiro, mas refletir o fundidor para ser a imagem e semelhança do Criador, conforme foi o plano dele desde quando planejou fazer a criação.
e para que os pais não vacilem diante desta oportunidade. Se mesmo depois de tudo que foi explicado até aqui a respeito das dimensões e da importância de cada um dos 4 pilares do conhecimento que compõem um plano de aprendizado individualizado, pai, ao invés de abraçar a oportunidade de prover para seus filhos a educação perfeita proposta neste documento, pode ser que alguns pais ainda se sintam resistentes a usar para seus educandos esta formação. Isso pode acontecer justamente porque o conteúdo perfeito fornecido pelos pilares espiritual, filosófico e até mesmo partes importantes do currículo acadêmico tenham realmente sido roubados da sua educação. Também pode ser que estes pais tenham transformado aquilo que deveria ser o despertar contra a malícia dos abusos, das transgressões, das violações e do constrangimento que sofreram numa espécie de síndrome de Estocolmo, ou seja, algum tipo de afeto, simpatia e até mesmo de cumplicidade irracional ao agressor e às privações educacionais a que foram submetidos quando estudantes. Pode ser que suas mentes estejam tão treinadas ao utilitarismo dos resumos e ao conteudismo que não nutre nem corpo, nem alma, nem espírito, de modo que, mesmo depois de todas as explicações apresentadas até aqui, ainda assim se sintam mais atraídos a acreditar que conhecimento espiritual e filosófico é supérfluo e menos importante. E se isto acontecer, naturalmente, vão pensar que o material é muito religioso ou que demora muito para ir ao que interessa. E nem mesmo terão a força e a sabedoria para buscar e encontrar o fácil, barato e pobre conteúdo acadêmico secular, extracurricular ou complementar que tanto valorizam. A verdade é que esta sensação será a prova cabal de que, de fato, nunca foram ensinados e também nem aprenderam a pensar com sabedoria e inteligência. É por isso que ainda insistem em acreditar que útil é o pobre acadêmico, e se não conseguirem transcender este jeito de pensar e de agir, não só vão fracassar no homeschool do Instituto Ave Maria, como também na formação perfeita que poderiam realizar com os seus filhos. E por fim, com a doce oportunidade de aprender e de se aperfeiçoarem junto com eles. Para concluir, vale refletir no fato de que, se nem o pai estiver disposto a empenhar o esforço para realizar uma educação completa e apoiada nos pilares espiritual, filosófico e acadêmico, que só pode acontecer pela vontade e determinação do pilar parental, não tenha também este pai a ilusão de que possa conseguir para seus filhos algo de bom de outras pessoas e lugares, que de modo algum serão capazes de ter com as suas crianças um carinho, uma dedicação, um comprometimento e nem mesmo uma consideração melhor do que a deles mesmos, através de um plano de aprendizado individualizado. Pai. Afinal, os pais são os pedagogos criados por Deus. Parabéns por estudar este curso grátis sobre a pedagogia do pai no homeschool. Agora é só realizar esta educação sob medida com seus filhos. Sistema Ave Maria Homeschool. Obrigado. Instituto Ave Maria Homeschool. Educação perfeita que todo filho merece. Educação de verdade segundo a verdade. avemariahomeschool.com.br